Hoje, no 115º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é as obras reprovadas ou condenadas pela luz. Efésios, capítulo de número 5, o versículo de número 13, que diz o texto: mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Obrigado, pode se assentar, glorificando sempre Jesus. As obras infrutuosas das trevas são reveladas e reprovadas pela luz da palavra de Deus e também pelo testemunho da Igreja de Cristo. A natureza essencial da luz é iluminar as trevas e expor tudo que está escondido, está no oculto. E tem a finalidade de transformar o que ilumina. Perceba que aqui o apóstolo Paulo, ele diz, na primeira parte aí do versículo 13, mas todas essas coisas, que coisas? Práticas pecaminosas, conforme já vimos, dureza de coração, insensibilidade, vaidade da mente, amor ao dinheiro, que é avareza, e Deus chama isso de idolatria, prostituição, fornicação. Prostituição é qualquer forma de sexo ilícito, fornicação é a pessoa que tem relacionamento sexual sem ser casado. Então isso tudo são essas práticas que a Bíblia condena, que a Bíblia chama então de práticas pecaminosas. Então, essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Vamos trabalhar primeiro essa palavra aqui, todas essas coisas. A palavra todas aqui, a palavra grega é pas, que significa o todo, tudo, completamente. A origem de todas essas práticas pecaminosas está no coração irregenerado do ser humano. E também no sistema regido pelo inimigo. O que é o sistema regido pelo mundo? Esse mundo que é contrário à palavra de Deus. Tudo aquilo que não se enquadra à palavra de Deus está regido pelo adversário. E isso nós chamamos o sistema mundano, o sistema corrompido. Tá certo? Biblicamente falando, o mundo, o sistema corrompido, está imerso no maligno. O que é imerso? Está mergulhado. Então esse mundo, esse sistema mundano, ele está mergulhado em Satanás. Isso nós vemos em 1 João, capítulo 5, versículo de número 19, quando o apóstolo João, então diz, 1 João, capítulo 5, versículo de número 19, sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo, ou aqui poderia ser traduzido, o mundo inteiro, está no maligno. Essa palavra está aqui, a palavra grega keimai, que significa jazer, estar deitado. Quando uma pessoa morre e está lá os seus restos mortais, qual é a palavra que eles usam? Jaz. Esta é a palavra aqui que o João usa, tá certo? Então essa palavra jaz significa que o mundo está morto no maligno. Isso é impressionante, não? Então, vamos lá, jazer, estar deitado, estar colocado, que é posto, estar no poder. O que é poder? Direito de mandar, de alguém. Então, esse mundo está sob o poder do inimigo, o sistema corrompido. Nós, o povo de Deus, que servimos a Deus, somos de Deus, é por isso que a Bíblia diz que nós não somos do mundo. Logo, esse mundo não tem poder sobre nós. Agora, quem está conectado a esse mundo, automaticamente ele está sob o poder e os domínios do adversário. Então perceba, o mundo está morto nos pecados e sepultado no maligno. Então veja, onde é a sepultura do mundo? No próprio diabo. Já pensou nisso, gente? Nesse caso, o inimigo é a cama de descanso desse mundo. Automaticamente, as pessoas que se submetem a esse sistema corrompido
e estão conectadas com ele, acabam sendo instrumentalizadas pelo o adversário. Essa palavra aí, que aqui está, que eu já falei que é queimar, é a palavra grega, também é usada lá em Mateus 3,10, quando fala, o machado já está posto. O que é o machado? Tem a parte de ferro e tem a parte de madeira. Eles não estão conectados? E aí eles conseguem fazer um trabalho. É assim que o mundo e o inimigo estão. É como o machado, ou seja, o ferro e a madeira, estão conectados fazendo uma obra. Então a pessoa que está conectada no mundo, automaticamente está conectada com Satanás. Está conectada com o adversário. É forte essa palavra, né? Então, a história, escute isso, a história dos 3 jovens hebreus que não se dobraram diante da estátua lá na Babilônia. O que é a Babilônia? A Babilônia é o sistema regido pelo inimigo, é o tipo do mundo. Lembra o Misael, Ananias e Azarias, como a maioria conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu não gosto de chamar desses Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o nome que eles receberam em homenagem aos deuses pagões. Só que Misael, Ananias e Azarias é o nome deles mesmo, que louva e glorifica a Deus. Então você vê que o mundo, ele quer até mudar o nosso nome. Você tem nome de quê? De filho de Deus, de salvo. E aí o inimigo quer colocar qual nome? Viciado, drogado. Pegou aí o mistério? Prostituto, sem vergonho. E assim vai, daí para frente. Então veja, a história desses crentes aqui mostra verdadeiramente, remete ao nosso coração e na verdade é um retrato espiritual da igreja nos dias de hoje. Por quê? Nabucodonosor, que é o tipo do adversário, do inimigo, de Satanás, ele está agora dominando sobre o mundo, e ele domina, ele comanda o mundo, e agora tudo que ele ordena, as pessoas têm que fazer. Por exemplo, ele construiu uma estátua de ouro, e pegou e falou, todos aqui no meu reino, no império, vai ter que se dobrar diante dessa estátua. Quem não se dobrar, ou seja, não fazer o que eu quero, vai pagar o preço. Só que se dobrar diante da estátua, é contrário o quê? A palavra. Então veja, a Bíblia a Bíblia proíbe, a Bíblia diz, não se prostrará diante de imagem de escultura, e não adorarás qualquer outra pessoa que não seja o único e verdadeiro Deus. Então, contrariar a palavra é o que está conectado com o mundo. Aqueles 3 jovens hebreus que eram crentes, servos de Deus, pegou e falou, pera lá, eu estou aqui no mundo, na Babilônia, mas eu não sou desse mundo, eu continuo servindo ao único e verdadeiro Deus. E aí o que aconteceu? Quando tocaram, escute isso que é profundo, quando eles tocaram lá os instrumentos, ele falou, tem que adorar, porque instrumento fala de ritmo, até o inimigo coloca ritmo para as pessoas viverem no ritmo dele. Só que os 3 jovens falaram, a gente não dança o seu ritmo, a gente não vive o seu ritmo, o nosso ritmo é de louvor e honra e glória ao nome. E aí falou para eles, se dobra diante da estátua. Eles falaram o quê? Não, a gente não se dobrará. Então tudo que o inimigo quer é que nós se dobremos diante do sistema. Se dobrar diante da estátua é se dobrar diante da corrupção desse mundo, é se dobrar diante dos pecados desse mundo, é isso. Entende? Das facilidades desse mundo, um vocabulário aqui rasteiro, né? Das mutretas desse mundo. Isso é se dobrar diante da estátua. Só que nós fazemos diferente. Nós não nos dobramos. E aí é onde entra aqui uma palavra que sirva de consolo para nós. Quando eles não se dobraram diante da estátua, primeiro, eles honraram a Deus. E aí, mas eles pagaram um preço. Qual foi o preço? De ser jogado na fornalha de fogo. Fornalha de fogo ali fala das aflições. Agora você entende por que o cristão muitas vezes sofre nesse mundo? Porque ele não pertence a esse mundo e não se dobra ao sistema. Você pode ver toda pessoa que lutar com... Vamos lá, tem um sistema corrupto na empresa onde você trabalha. Lá todo mundo puxa tapete, dá nota furada, faz coisa enroscada. Aí você pega e fala, não, mas eu sou crente. Eu não mexo com isso. O que vai acontecer com você lá naquela empresa? Vão te olhar torto. Por quê? Porque você lá pode atrapalhar o esquema corrupto deles. É forte o negócio. E aí o que eles vão começar a te fazer? Vão tentar fazer de tudo para você sair de lá. Para você ser expulso de lá. Para você não estar mais naquele meio. Então é isso que o mundo quer.
entendeu? Nos expelir ou nos contaminar. Mais ou menos assim, ou você se dobra ao nosso sistema, ou vai sofrer. Só que aí o que eles falaram? Aí o Nabucodonosor falou, olha, quero ver quem vai livrar vocês da minha fornalha 7 vezes aquecida. Aí sabe o que os 3 jovens falaram? No poder do Espírito Santo, pegou e disse assim, a respeito disso a gente não te responde, se Deus quiser Ele nos livra, se Deus quiser Ele nos livra. Aí passaram pela fornalha, aí eu digo, passaram pela fornalha, mas foram devorados pela fornalha? É justamente assim, o crente até pode passar por aflição, mas não morre nela. Para calaxária! Você não vai morrer nas tribulações dessa vida, você não vai desfalecer nas provas dessa vida. Por que não vai? Porque o próprio Deus que você deu testemunho dele vai aparecer para te socorrer. Era Machaia. E eles foram lançados com a mão amarrada, como você conhece a história, mas lá no meio daquele fogo, Jesus desatou o nó, porque em meio às provações da vida, o Senhor vai agindo, vai abençoando o seu povo, vai desenrolando o que na sua vida estava enrolado, aleluia. E aí o que acontece? O Nabucodonosor olhou aquilo e falou, pera lá, eu joguei 3, mas tem 4 na fornalha. O que é isso? O Deus a quem você serve dá testemunho, vai dar testemunho da sua fé. Você não será envergonhado por sua fé. Xalacobe! Não serás envergonhado, hein? Glória a Deus. Então permaneça na fidelidade, não se corrompa com esse mundo. O mundo inteiro está no maligno, mas você está em Cristo. Vamos lá. Mas todas essas coisas se manifestam. Vamos trabalhar a palavra manifestam. A palavra manifesta, a palavra grega é phanerol, que significa revelar, tornar conhecido, mostrar, manifestar. Tornar manifesto o que estava escondido ou era desconhecido. Ou seja, debaixo, da luz de Deus, da sua palavra e do testemunho fiel, fidedigno da igreja de Cristo, tudo o que estava oculto, cada pensamento, cada intenção do coração, cada ato é aquilo que você faz, passa a ser manifesto, revelado. Então quando a luz de Deus bate, o pensamento é revelado. A luz da palavra, a luz do testemunho da igreja de Jesus e de cada crente, quando você está dando testemunho, a luz de Deus está brilhando ali. E aí está sendo revelado o quê? As intenções de coração de pessoas. Está sendo revelado a maquinação, aquilo que a pessoa está pensando em fazer. E está sendo revelado o quê? As suas atitudes pecaminosas. Agora perceba, em Marcos 16, versículo 14, é aqui que nós encontramos essa palavra manifestado. Finalmente, aqui apareceu phanerol, ou poderia ser traduzido aqui como manifestou-se. Aqui Jesus, né? Jesus manifestou-se aos 11. E estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua, primeiro, incredulidade, segundo, dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Escute, Maria contempla Jesus e está saindo pregando, Jesus ressuscitou. Quando ela fala, a Bíblia diz que os seus discípulos não creram. Perceba, isso aqui para mim simplesmente é fantástico, porque olha, quando Jesus manifestou-se na glória da ressurreição, isso é luz, tá? O próprio Cristo é a luz. Então o que estava escondido no coração deles, e até podia ser desconhecido deles mesmos, foi revelado. Eles não imaginavam, mas havia o quê? 2 coisas no coração deles, incredulidade e dureza. Mas pera lá, eles andam com Cristo, mas são incrédulos e são duros de coração. Eles congregam há anos, mas é incrédulo e é duro de coração. Escute, eu estou falando dos discípulos que andaram 3 anos com Jesus, cerca de 3 anos, viram pão e peixe ser multiplicado a olho nu na mão deles, viram Jesus andando por cima das águas, viram Jesus ressuscitar, mortos sendo velados, mortos sendo levados no cortejo fúnebre, até uma pessoa que já tinha sido sepultada foi ressuscitada. Detalhe, eles viram tudo isso. Outra, eles viram Jesus
manifestando a sua glória, a sua luz no monte da transfiguração. Isso para mim simplesmente me deixa assim impactado. Só que esses mesmos que viram tudo isso, o texto está dizendo que havia algo neles, duas coisas havia no coração deles. Primeiro, incredulidade. Segundo, ainda havia dureza. Como pode alguém ver Deus trabalhando tanto, agindo tanto, operando tanto, e ainda ser incrédulo e duro de coração? Hoje a história se repete. As pessoas veem Jesus salvando, as pessoas veem Jesus batizando com o Espírito Santo, as pessoas veem Jesus libertando, e ainda continuam com coisas no coração ocultas. Só que pela luz, Deus revela. Não tem como se esconder da luz da palavra. A luz da palavra mostra o que está lá, escondidinho, no profundo. Que coisa tremenda. Agora escute isso aqui. A palavra incredulidade aí do texto, sabe o que significa? É apistia, que significa infidelidade. Então havia no coração deles infidelidade, falta de fé. E dureza aqui no caso, aqui, esclerocardia, significa teimosia, relutância ou falta de vontade de se deixar instruir ou entender. Então os discípulos, escute só, eles estavam teimosos por acreditar, por crer, por ser instruído por Jesus, por entender a sua palavra. E eu digo, será que não tem gente teimosa hoje aqui? Que a gente ensina, instrui, fala, mas o coração é infiel? Porque lhe falta fé, e aí é onde entra a infidelidade. E aí ainda a dureza. A pessoa é teimosa e reluta, tá certo? Para não entender. Então, eu volto a dizer aqui, os discípulos estavam há quase 3 anos com Jesus, andando, mas ainda tinham coisas ocultas, e sob a luz do Senhor, foi então revelado. Então, Jesus revela, torna manifesto, e agora, aqui que me chama a atenção, porque a questão, Deus revela como está o coração, Deus revela o que está no profundo do nosso íntimo, Deus revela os nossos pensamentos, Deus revela a intenção, porque tem pessoa que tem a intenção de fazer e já declara, eu vou fazer isso mesmo, mas debaixo da dureza de coração e da infidelidade, ele já declara, tem uns que, outros não declaram, ele fica escondido com ele. Agora, veja, quando a luz, Cristo ressuscitado, é a luz manifesta, e hoje essa luz manifesta vem pela palavra, e quando um crente fiel dá testemunha, a luz do Senhor está ali também. Olha o que Jesus faz, é aqui que você tem que pegar, ó. Olha, para quem está anotando, lançou-lhes em rosto, ele aqui poderia ser melhor traduzido por censurou-lhes, e eu vou dizer o que significa essa palavra aí. Essa palavra aí, grega, lançou-lhes, é oneidizo, que significa denunciar, repreender, então é denunciar e repreender. O que significa isso? Jesus fez conhecido o que estava oculto ao denunciar, e acusou-lhes dos seus pecados ao repreender. Então Jesus pega agora e denuncia, isso que você está fazendo é pecado. Outra, agora ele repreende aquele pecado. Então agora pesou agora, né? Então essa é a instrução bíblica de Deus para nós. O pecado, primeiro, deve ser denunciado. Segundo, deve ser repreendido. Glória a Deus. Então isso serve aqui, é claro, de forma geral, para todos nós, para toda a congregação. Então quando a luz da palavra se manifesta, esse primeiro, porque tem pessoa que está em pecado e não sabe que está em pecado, então por isso que vai a denúncia. Aí quando você denuncia e lança em rosto, aí você vai ver como ele vai se manifestar. Tem pessoa que abre o coração e se rende, tem pessoa que endurece o coração e é mais rebelde ainda. E por que isso acontece? Deus só está mostrando o coração de cada um, tá? Deus só está mostrando, ou seja, Deus está irradiando luz. Glória a Deus. Agora veja só, voltando aí ao versículo 13. Mas todas essas coisas, práticas pecaminosas, se manifestam, olha lá, sendo condenadas pela luz. Sendo condenadas. Vamos lá, a palavra condenada aí, minha gente, elenro, nós já vimos essa palavra.
significa repreender, reprovar, condenar no sentido de mostrar ser culpado. O que é condenar? Você mostra que a pessoa é culpada daquilo. Provar que alguém está no erro e dessa forma envergonhá-lo. Para quê? Para o arrependimento. Essa vergonha de denunciar e repreender o pecado é para causar arrependimento na pessoa. Essa palavra ainda significa deixar claro que alguém fez algo de errado, trazer à luz, expor, convencer, revelar e trazer condenação ao pecado. Veja só. Então, essas práticas pecaminosas são reprovadas, desmascaradas e condenadas pela luz. Agora você entende, meus irmãos, o que Jesus falou lá em João 16, 8. Jesus falou assim, ó: eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador. E quando ele vier, o que ele vai fazer? Convencerá, elenho. Ou seja, ele vai reprovar. Ele vai mostrar, ele vai denunciar esse pecado. É isso que é a mesma palavra aqui. Então o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Por causa do tempo eu só vou falar da questão aqui do pecado, tá certo? Agora pega isso aqui. Ou seja, o Espírito Santo, ele reprova e desmascara o pecado. Diga isso comigo: o Espírito Santo reprova e desmascara o pecado. Para que ele faz isso? Para que desperte a consciência da culpa e da necessidade da pessoa ser perdoada. Quando o Espírito Santo denuncia, ele passa a sua luz divina e ele vai e mostra: isso aqui é pecado que você está fazendo. Isso que você está carregando no coração é pecado. Isso que você está pensando é pecado. Esse teu ato aí que você está querendo fazer, isso é pecado. Isso que você já está fazendo é pecado. Isso que você deixou de fazer, omissão, é pecado. Mas para que o Espírito Santo, ele nos convence? E ele traz luz sobre isso, tá certo? E ele nos mostra: isso aqui é pecado. Para quê? Para despertar a nossa consciência. Porque a pessoa só vai se arrepender daquilo que ela sabe que é pecado. Por que tem pessoa que não se arrepende? Porque está em pecado e não sabe que está pecando. Só que quando o Espírito Santo, eu estou sentindo ele aqui, quando o Espírito Santo convence, ele desperta a nossa consciência, mostrando que somos culpados e temos necessidade de receber o perdão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se nós não denunciarmos, por exemplo, às vezes, que nem eu falei, às vezes a gente só pega aqueles pecados mais grosseiros, mas, por exemplo, eu já disse, você ser omisso em congregar, isso é pecado também. A pessoa deixar de congregar sem motivo, isso é pecado. Tem gente que está em pecado e não sabe, mas aqui estamos nós para despertar a sua consciência. Você faz parte de um corpo. Se você não atua nesse corpo, você está em pecado sim, e precisa ser denunciado isso. E eu preciso te alertar que isso é pecado, para o Espírito Santo trazer isso na sua consciência e você se levantar e fazer o que Deus quer. Quando vocês dão meio glória assim, eu vejo que vocês estão para não se comprometer com a palavra, né? Isso é perigoso. Essa gloriosa obra do Espírito Santo, sabe onde ela foi vista? Ela foi vista através do sermão ou da pregação do apóstolo Pedro no Pentecoste. Eu vou ler o texto, Atos 2, do 36 ao 38. Vamos lá, te colocaram no texto. Eles acabaram de ser batizados com o Espírito Santo. E eles estão lá falando em línguas, só fogo e mistério. E aí o que aconteceu? Os homens que estavam ali em Jerusalém por conta da festa, começaram a dizer: esse povo está bêbado. Eles estão cheios de vinho, alcoólico, no caso. Estão bêbados. Aí Pedro se levantou e falou: pera lá, isso aqui não é isso que vocês estão pensando não, sendo às 9 horas da manhã. Isso aqui é a promessa que Deus fez através de Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito. E ele falou: olha, o que nós estamos vivendo aqui é promessa de Deus. E tem uma coisa, ei, quem cumpriu essa promessa foi o Jesus. Sabe o Jesus que vocês acabaram de crucificar? Sabe o Jesus que vocês acabaram de negar ele, dizer crucificam? É esse Jesus, ele morreu, está vivo, ele ressuscitou.
Escute, olha a pregação de Pedro. O Pedro está dizendo para eles, quando o Pedro está dizendo, ó, esse Cristo que vocês acabaram de matar aí, mandaram matar, mandaram crucificar, esse Cristo ressuscitou. Sabe o que Pedro está querendo dizer para eles? Vocês estão tudo em pecado. Agora, veja só, aí tá, agora eu coloquei você dentro do texto, agora a gente vai entrar aqui e eu creio que Jesus vai regenerar alguém com essa palavra, olha só. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Perceba só, o Pedro está dizendo, esse Jesus que vocês mandaram crucificar, ele era o prometido, ele era o Messias, ele era o próprio Deus na forma humana encarnada, vocês mandaram matar ele. Quando aquele povo ouviu aquilo, o Espírito Santo entrou em cena. O Espírito Santo pegou. Agora escute, eu e você temos que entender. Tem pessoa que fala assim, pessoa que não é crente, não, eu faço mal para ninguém, e tal, eu sou, como eu já disse várias vezes aqui, eu sou um bom pagador, eu sou só apenas um trabalhador, mas você já mentiu, você já errou, pensou coisas que não deveria pensar, falou coisas que não deveria falar. Escute, esse teu pecado, esse meu pecado, crucificou Jesus. Então, existem pessoas que falam, não, mas eu nunca fui da noitada, eu nunca fui de... E eles acham que está tudo bem. Não está. As pessoas, por isso que eu estou dizendo, as pessoas têm que entender que o simples fato de ela ter, em algum momento, contado uma mentira, um pensamento errado, esse pecado foi a causa de Jesus ter crucificado. Quem foi que crucificou Jesus? Os nossos pecados. Então, pera lá, se os meus pecados crucificaram a Cristo, grande é a culpa, hein? É uma culpa inimaginável. Já pensou você crucificar o próprio Deus? Isso vai ser uma culpa a hora que Deus for cobrar isso aí. E detalhe, ele era inocente. Só que por que ele morreu? Ele falou, eu estou tomando o seu lugar. Você pecou, você que tinha que estar aqui, mas eu estou tomando o seu lugar. Para quê? Vou te dar chance para você ser salvo, para você ser perdoado. Mas pega lá, então, quando Pedro falou isso, ó, por causa dos pecados, é que Cristo foi ali, trazendo para nós, ele foi ali crucificado. Aí olha só como que eles ficaram diante da pregação. O Espírito Santo, ele agiu ali de uma forma assim fantástica. Olha o versículo de número 37. Ouvindo eles isto, pega essa palavra, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Quando você lê no texto compungiram-se, você tem que entender o significado dessa palavra para entender o que eles sentiram naquela hora. Não foi simplesmente assim, eu pequei. Não, eles ficaram assim, com o temor tomou conta ali. Eles ficaram em desespero. Essa palavra compungiram-se, escute. Quando o apóstolo Pedro denuncia o pecado, ou seja, os nossos pecados crucificaram a Cristo, e ele denuncia no poder do Espírito. E aí o que acontece? Eles se compungiram-se. A palavra compungiram-se, a palavra grega é katanisso, que significa, olha só, ferir com objeto pontiagudo, ser profundamente tocado, sentir pontadas de dor, ferir até o âmago. O que é o âmago? É a parte mais profunda do ser humano. Então aqui o texto, oh meu Deus do céu, está dizendo que essas pessoas aqui, elas foram, não foi simplesmente, elas não foram, teve uma ciência, pecado, não, elas ficaram apavoradas, a hora que descobriram que os seus pecados crucificaram a Cristo, que a sua dureza de coração, a sua rebeldia crucificou a Cristo, eles ficaram apavorados, desesperados, eles foram tomados de um desespero. Oh, meu Deus do céu. Então, a consciência deles da culpa, o que acontece? Diante da acusação, melhor dizendo, diante da acusação de terem pecado, o Espírito Santo despertou a consciência deles da culpa e tocou neles profundamente, ao ponto de eles ficarem profundamente atormentados consigo mesmo, por saberem que estavam em pecado e em condenação automaticamente. Daí, quando eles estão lá em desespero, aflito, pera lá, eu pequei, eu falei, eu transgredi, eles estão desesperados, porque aquele pecado leva à condenação, todo pecado leva o ser humano à condenação. Eles falam, nós vamos queimar no inferno, nós vamos sofrer o juízo de Deus, a cólera de Deus.
eles pegaram diante dessa ciência de culpa, o que eles perguntaram? O que faremos? No versículo 37, o que faremos diante da culpa do pecado? O que eu devo fazer? Aí entra o versículo 38. Olha o que deve ser feito. Versículo 38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado nas águas, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Alabachana candarabacaia. A minha oração nesta noite é que o Espírito Santo acesse a nossa consciência, e que o Espírito Santo ele venha denunciar e gritar bem no profundo, bem no âmago do nosso ser, e grite: esse vício é pecado, essa maledicência é pecado, você tem que entender que isso é pecado, desagrada a Deus, isso foi a causa de Jesus morrer na cruz, e agora sabendo que isso é ruim, que isso é condenatório, o Espírito Santo, aleluia, vai te tocar profundamente e te levará ao arrependimento. E aí quando a pessoa entende, é por isso que quando um crente fiel, estou falando um crente fiel, não estou falando aquele que já está entregue, quando um crente fiel, ele comete, por simples que foi, um pensamento voado, ele já entristece, e ele fala: Deus tem misericórdia. Oh meu Deus, porque a presença do Espírito Santo está forte na vida dele. Quando que eu sei que o Espírito Santo está agindo na minha vida? Quando eu sou convencido, quando ele me reprova. Você peca e não é reprovado mais? Você não sente dor mais em pecar? Você está numa linha, olha, de risco. Você está a um passo do inferno. Agora, quando uma pessoa transgride, ela peca, por mais simples que seja, até porque pecado é pecado, ela transgride, na hora, o Espírito que habita nela traz a luz sobre aquele pecado, e em vez de ele se rebelar contra a palavra, contra o pregador, contra a mensagem, contra o testemunho da vida, ele não se rebela, ele se humilha. E ele busca graça e misericórdia de Deus. Eleide alface abaracanda. Levante uma das mãos para o céu, porque o temor de Deus tomou conta aqui desta casa, e o Espírito Santo está tocando no âmago do nosso ser. O nosso coração será compungido nesta noite para o arrependimento. É mudança de mente, é mudança de propósito. Glória a Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. A mensagem de Deus para nós aqui agora é essa: arrependei-vos, arrependei-vos, cada um de vós, arrependei-vos, filhos, arrependei-vos, pais, arrependei-vos, mães, arrependei-vos, aleluia, aleluia, obreiros, arrependei-vos, membros, arrependei-vos, cada um de vós. Agora, vamos lá, a parte final aí do versículo. Mas todas essas coisas se manifestam sendo reprovadas, condenadas pela luz. Agora vamos lá, porque a luz tudo manifesta, ou também pode ser traduzido assim, porque tudo que é manifestado, luz é. Aqui no grego cabe essas duas traduções, e você deve anotar, você que está anotando aí, é bom que você anote, porque eu vou fazer uma aplicação poderosa disso, tá certo? Este versículo no grego pode ser compreendido pelo menos de duas maneiras, a saber, primeiro, porque a luz tudo manifesta, significa, nada fica em oculto, Deus revela todas as coisas. Segunda interpretação, que é que cabe a segunda tradução, porque tudo o que é manifestado, luz é, ou seja, aquilo que é devidamente revelado, pode tornar-se luz. Pois, uma vez iluminado, a pessoa pode deixar de ser trevas e passar a ser luz no Senhor. Os dois sentidos aqui são bíblicos. Nada fica em oculto, e Deus revela e traz luz para transformar o pecador.
E eu digo glória a Deus por essa palavra. Agora vamos lá. A luz, tudo manifesta. A palavra luz, no caso aqui, significa, além de luz, brilho e esplendor. É o verdadeiro conhecimento de Deus e das coisas espirituais. É a manifestação da presença de Deus e também pureza e santidade. Aqui, no caso, eu vou aplicar os dois textos. Como no grego cabe a primeira colocação que eu coloquei aqui, porque a luz tudo manifesta, e também a outra, porque tudo o que se manifesta luz ou é luz. Então cabe aqui as duas, pode ser traduzido e sem ferir o texto, tá certo? Tem essa ambiguidade na língua grega. Então eu vou aplicar as duas, porque é bíblico e Deus vai ser glorificado nessa palavra. Vamos lá, primeiro, a luz tudo manifesta. Então vamos lá, nada fica em oculto, Deus revela, torna manifesto cada pensamento, cada intenção do coração e práticas pecaminosas. Nós podemos ver isso em Atos capítulo 28 e versículo 3, aqui, como retrato dessa palavra aqui, que Deus tudo manifesta e nada fica oculto. Olha isso aqui. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides é gravetos, aqueles galhos de árvores, e pondo-as no fogo, uma víbora, serpente, uma cobra, fugindo do quê? Do calor. Aqui fogo, calor, está falando da luz, tá? Fugindo da luz, vamos colocar assim. Aí a serpente foi e grudou na mão dele. Pega isso aqui, gente do céu. Paulo, você sabe, está vindo de um naufrágio. Ele chega numa ilha chamada Malta. Ninguém se perdeu, graças a Deus. E ali, quando ele chega, o povo tinha feito uma fogueira, porque o tempo estava frio. E ali eles se juntaram. De repente, Paulo era aquele crente que se preocupava com o nível do fogo. E ele começou a ver que o fogo foi baixando. Ele falou, pera lá, eu sou crente fervoroso. Esse fogo está baixando, mas eu vou buscar para aumentar esse fogo. Eu não posso deixar a espiritualidade cair. Eu não posso deixar o meu desejo de servir a Deus baixar. Eu não posso deixar o desejo de vir congregar diminuir. É isso que significa. Pega, olha só. Aí ele foi buscar o quê? Graveto. Para acender o fogo vai o quê? Graveto. Só que ele pegou uma grande quantidade de graveto. E quando ele pega graveto, ele confunde. Ele confundiu uma víbora com graveto. Percebe? Ele está ali para pegar graveto, mas ele confundiu. Ele pensou que era graveto, uma daquelas, mas não era graveto, era uma cobra. Graveto aumenta o fogo, mas cobra não aumenta o fogo. Cobra fere a mão. Mão fala do quê? De trabalho. A cobra quer tirar a força do meu trabalhar, do meu servir, do meu fervor espiritual. Vamos lá, gente, se vocês não dão glória a Deus, eu vou achar que tem coisa na moita aí, gente. Agora ficou até difícil não dar glória, né? Mas vamos lá. Paulo confundiu uma víbora com graveto, mas a luz revelou a cobra escondida. Diga isso comigo, a luz revelou a víbora escondida. Tem muita gente que a gente está pensando que é graveto, mas parece graveto, mas são cobras escondidas, que à medida que você joga a luz, ela pia. À medida que você resplandece a luz ali no negócio, fala, não, vamos lá, aumentar o fogo, ela reclama, porque ela é cobra, não é graveto. Vamos lá, escute isso aqui, pelo amor de Deus. Tem pessoas, volto a dizer, tem pessoas que a gente pensa que é graveto, que está ali para aumentar o fogo, mas na realidade é uma serpente que fere a mão de quem está trabalhando. Porque a partir do momento que, escute, a partir do momento, quando eu dou mau testemunho no meio da congregação, eu não sou dedicado, eu não sou fervoroso, eu estou dando mau testemunho para o meu irmão. Você já reparou? Veja lá, você que trabalha numa empresa, tem vários funcionários. Quando você vê alguém corpo mole, isso te desanima ou anima você? Na casa de Deus é a mesma coisa.
quando você vem, percebe, eu gosto de trabalhar na obra de Deus, as pessoas que louvam, as pessoas que dirigem o culto, eles já aprenderam, eu gosto de gente animada, eu não gosto de gente que vê as dificuldades, às vezes os problemas, e se abate. Não, pode estar do jeito que for, da maneira que for. Entende? Primeiro, o terceiro culto que eu participei quando fui enviado a essa igreja há muitos anos atrás, eu participei aqui contando eu, minha esposa e João. São 6 pessoas, então eu, minha esposa e João, porque o Pedro estava na barriga ainda. O que aconteceu? Tinha mais 3 pessoas. Se eu fosse uma pessoa desanimada com a minha família, eu ia chegar aqui e ia ficar contando derrota para os irmãos. Pô, só tem 6 pessoas aqui dentro dessa igreja, olha o tanto que tem hoje. E eu digo isso, não me entenda, eu digo isso para a glória do meu Deus, tá? Eu não estou dizendo que é um ou outro que fez, é Deus que fez, ninguém faz nada, tá? Não me confunda no que eu estou falando. Aí o que eu falei? Eu disse assim para os irmãos, eu peguei e disse assim para eles, olha, hoje aqui com o tanto de gente que tem aqui, eu poderia fazer culto sem microfone, para que microfone com 6 pessoas dentro do tamanho dessa igreja, para fazer culto com 6 pessoas, imagina um eco que não dá, mas eu falei, amanhã isso aqui vai estar lotado. E eu vou fazer o culto com o microfone. Aquele dia o fogo pegou para valer. Era 6 pessoas e o fogo pegando aqui dentro. Era 6 pessoas, crente sapateando. Nós 6 aqui dentro, sapateando, falando línguas e o fogo pegando. Não confunda víbora com graveto. Tem gente que é víbora, não tem nada de graveto. Tem gente que você vai lá buscar, fala, vem cá meu irmão, vamos aqui, juntar aqui para aumentar o fogo. Ele pia, porque ele não é madeira boa, ele é serpente. Aí ele começa a gritar e espernear. Você já viu cobra sorrir no meio do fogo? Então escute, você tem que entender, você na congregação, você é uma serpente disfarçada de graveto ou de fato é um graveto? Porque a forma como eu caminho inspira outras pessoas. Aqui tem pessoas que eu vejo o seu caminhar, que eu fico envergonhado. Eu falo, se ele está caminhando assim desse jeito, se ele ora assim, se ele cultua assim, se ele busca assim, mesmo sofrendo do jeito que está sofrendo, aí não vou ficar para trás não. Não vou envergonhar não. Eu vou chegar junto também. Pronto. Já é grudar graveto no graveto. Você pegar um graveto sozinho, quebra fácil. Agora junta um monte. Porque a igreja é forte quando se reúne para adorar e cultuar ao seu Deus. Aleluia, tem uma palavra profética. Jesus falou, quando vocês se reunirem em meu nome, eu estarei no meio de vocês. E a promessa ali para que é? Para resolver conflitos no meio da igreja. Então estou dizendo, a presença de Jesus no meio da igreja que se reúne para adorar o nome dele, é a garantia que você vai ter vitória sobre as lutas. Aleluia, diga para 2 pessoas, Deus te chamou para aumentar o fogo, diga aí. Aumentar. Aleluia. Sai de pé de mim, sua víbora, sai de pé de mim, sai daqui que você não pega fogo, sai daqui que você só atrapalha a obra, o negócio é graveto, aumenta o fogo, aumenta o calor, aumenta a presença. Aleluia. Gruda na mão desse crente pentecostal, vê se ele é graveto, aí gruda na mão dele, levanta. Gruda na mão dele, levanta. Se for graveto, vai pegar. Se for graveto, vai pegar. Agora se for uma cobrinha disfarçada, vai piar. Vai chiar mesmo. Mas aqui é lugar que a luz revela. A luz revela. Para. And I command the come and Aleluia. Sai da moita, sua víbora. Hoje é o graveto que entra no fogo. Ei, manaia. Alabaxanda. Ela bicando labaxanda.
Que se manifeste os gravetos de Deus aqui nesta noite. Graveto não presta para andar sozinho, porque graveto que anda sozinho vira caminho de cobra, mas graveto que está em grupo vira fogo, vira fogo, vira fogo. Ou você é um graveto sozinho, que é moita de cobra, ou você é um graveto que está na unidade e pega fogo, fogo. Camácia. A luz do fogo revelou que aquela cobra não era graveto. Aquela cobra não pegava fogo, ela corria do fogo. Os gravetos tudo junto, unido, o fogo só aumentando. É gostoso ou não é gostoso congregar junto com os irmãos? É gostoso ou não é gostoso? Como assim? A igreja está todos os irmãos reunidos, adorando a presença de Deus. Aí o que acontece? No fogo do Espírito Santo, Deus vai dissolvendo as doenças, as enfermidades, as obras das trevas vão sendo desfeitas. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Se você virar um graveto solitário, você vai virar caminho de cobra. A cobra vai se esconder no seu coração. Mas se você deixar ser ajuntado com os outros gravetos, que representa aquele que está unido, se reúne para congregar, como Deus assim quer, o fogo só vai crescer. Não entenderam? Mais almas vão ser salvas, mais pessoas vão ser libertas, mais pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo. O paralítico anda, o cego enxerga, o mudo fala. Você não crê não, né? Aleluia. Por quê? Porque o fogo vai aumentando, a glória de Deus vai se manifestando, porque a glória se manifesta no meio dos gravetos. Agora pega isso aqui, oh meu Deus. A cobra tenta pegar a mão. O que é pegar a mão? Uma pessoa que está num caminho, é caminho de cobra, ele desanima. Você fala, a pessoa uma pessoa tão ruim de servir a Deus, de congregar, que fala, putz, essa pessoa me desanima demais. Ela me desanima desse jeito, só picando a mão. Aí você fala, meu Deus, acho que eu estou pegando muito no pé, mas não é não. Agora escuta isso aqui, pega isso aqui e não esqueça mais. É por isso que eu falo, quando você lê a Bíblia nos detalhes é diferente. A palavra aí que Paulo fala, Paulo fala ajuntando os gravetos. A palavra juntando aí, escute, essa palavra grega é sistrefo, que era usada para falar de se reunir, juntar-se em culto. É quando o povo se reunia em assembleia para cultuar a Deus. E a palavra fugindo, veja, agora quem que fugia do calor? Quem que fugia do calor do fogo? A cobra. Agora, olha só que coisa. A palavra fugindo é xeromai, que essa palavra era usada para falar de sair de um culto, de sair de uma reunião e abandonar. Então o graveto gosta de se reunir e a cobra foge. Não entendi. O graveto gosta de cultuar e a cobra não gosta. Quando você chama um graveto para vir no culto, é que nem Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fala alguma coisa aí agora. Vai torcer o bico ou vai dar glória a Deus agora?
Ou seja, o crente ama reunir-se e pega fogo na presença de Deus. Vou repetir isso: o crente ama se reunir e pega fogo na presença de Deus. Aleluia! Você já não sentiu o coração queimar aí? Você já não sentiu o renovo de Deus pegar aí? Você já não sentiu a palavra de Deus te renovar aí? Você vai sair daqui tinindo na presença de Deus. Agora, a serpente foge do culto que pega fogo. A serpente não gosta de culto que pega fogo, não. Ah, isso aqui é muito compromisso para mim. Ah, isso aqui é muita responsabilidade, estou fora. Sabe o que eu vou ter que denunciar isso? Nós estamos cheios de pessoas egoístas que só pensam em si próprio. É o meu problema, é a minha dificuldade, é a minha casa. Esse dia Deus falou comigo, diante dos problemas que eu estava vivendo, e eu orando muito em cima daqui. Deus falou: troca, você vai orar pela necessidade do outro. Você está muito se dedicando no seu problema, está esquecendo o problema do outro. E aí eu fui e mudei. Porque quando eu entreguei a minha vida para servir a Cristo, eu tenho que entender qual é o padrão de servir a Cristo: dar a vida, dar a minha vida, servir e dar a minha vida. Se você não aceita esse modelo de vida, o cristianismo não é para você. O cristianismo não cabe egoísmo, e vale a repetição daquilo que já falei aqui. O pão não é meu, o pão é nosso. O pai não é meu, o pai é nosso. O pecado não é só meu, é os nossos. O perdão não é só meu, é os nossos. As tentações não é só minha, é as nossas. Nunca trabalha no singular. Agora tem gente que aqui, é por isso que eu digo, eu fico indignado, mas me dá indignação quando alguém chega e fala: ah, mas não sabe o que eu estou passando. Só você que passa. Olha para a face, tem uma pessoa que está aqui, e eu sei, lutei até o último momento para que ela estivesse nesse culto, e mostra que a ovelha de verdade não tem corrupção no coração, passando uma luta que só, vocês não imaginam, mas passando uma luta que só Deus sabe. Uma luta, lutando tremendamente para vencer uma situação, mas está aqui lutando com a vida. E eu não vou desistir, e você sabe, não vou desistir de você nunca, não vou te perder nunca. Essa luta não vai te matar, essa luta não vai te destruir. Eu vou ver você testemunhando aqui nesse altar, eu vou ver a glória de Deus na sua vida. Não vou desistir de você. Aleluia. Essa cobra vai pular hoje dessa moita, porque Deus te chama para ser um graveto na sua presença. Tá certo? Vamos lá. Agora a segunda aplicação. Por isso que eu tinha que fazer as duas aplicações. Só uma ia ficar incompleto. Segunda aplicação. Porque tudo que se manifesta é luz, ou luz é. Então vamos lá. Deus torna manifesto o pecado, ou seja, Ele revela e ilumina a pessoa para transformar o pecador. Então veja, por que Deus mostra, por que Deus revela o pecado? Para quê? Para que haja transformação. Então Deus vai lá, ó, e mostra para nós: ó, isso aqui que você está fazendo não está correto. Isso aqui que você está fazendo não está certo. E aí Ele mostra, e quando Ele mostra, o que acontece com nós? Ele vai transformando. É claro, se a pessoa se abrir para a transformação. Porque pode, eu quero crer que não, mas tem pessoa que pode estar tão endemoniada aqui, que ainda diante de uma palavra dessa pode estar com o coração duro, e não se render à palavra, e ainda dizer: não, isso aí é coisa de homem. Isso é o próprio inimigo na mente da pessoa. Mas vamos lá. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 24 e 25, essa palavra luz e manifestada aparece aqui. Escute, vamos lá, 1:24. Paulo está falando da ordem de culto, quando os crentes se reúnem, olha lá, para cultuar. Olha o que ele diz: e quando vocês se reúnem, ó, se todos profetizarem, e algum indouto, o que é indouto? Que não tem conhecimento das coisas de Deus, das coisas espirituais. Ou infiel, infiel aqui é uma pessoa incrédula, tá certo? Entrar de todos, olha lá, é convencido de todos
Olha lá, convencido e julgar. Então aqui na igreja é lugar que o Espírito Santo faz duas coisas. Primeiro, ele convence e julga. Tem pessoa que fala, esse dia, e está aqui, ela sabe, uma pessoa, ela falou, as pessoas vão me julgar, e vão mesmo, não julgar segundo a aparência, não, eu não posso julgar uma pessoa segundo a aparência. Qual que é o meu julgamento? É de acordo com a palavra. Quando Jesus diz, não julgueis para não ser julgado, perceba, ele não está dizendo que a gente não pode julgar pecado, não é isso que está ensinando, ele está dizendo que a pessoa suja falando mal lavado, é isso que não pode. Essa aí é a palavra. Então não pode a hipocrisia. A pessoa está lá, pior do que a outra e está ainda julgando. Não, se cala, você não deve falar. Agora Jesus está ensinando aqui coisa profunda. E o que Jesus está nos ensinando através do ministério de Paulo? Então olha o que ele diz, a palavra profética deixa a pessoa exposta diante de Deus, convencido e julgado, ou seja, a obra do Espírito Santo de sondar profundamente a vida das pessoas, expondo os seus pecados e assim chamando-as a prestar contas perante o Deus vivo. Esse julgar aqui é isso, você vai ter que prestar conta diante de Deus. Você não teme isso, não? Diante dessa situação que você vai ter que prestar conta diante de Deus? Então, é convencido é reprovado. A palavra profética, a mensagem profética, não está expondo a gente aqui? Está ou não está a mensagem? Está expondo. Ela está expondo. E agora, veja, está sendo convencido e está sendo o quê? Julgado. Se não se arrepender, vai ter que dar conta disso aí. Vai ter que prestar conta disso. Esse é o julgamento, vai ter que dar conta diante de Deus. E aí, como que vai ficar a situação da pessoa que não se arrepende diante do Senhor? E a questão é diante do Senhor. Versículo 25, vamos lá. Agora aqui, ó que lindo. Olha para que serve o culto e por que as víboras fogem do culto. Olha cá. Os segredos do seu coração ficarão? Culto é lugar de manifestar o que está no coração. Agora você entende por que existem pessoas que fogem dos cultos? E principalmente desses de quinta que pega fogo? O culto que pega fogo é o culto que tem a pregação da palavra, o ensinamento da palavra. E por que fogem? Por quê? Porque tem segredos do coração. Tem coisa oculta no coração. Está pensando coisas indevidas. Está praticando coisas que não é para praticar. E aí, chega aqui no culto a palavra profética. Ela vem aqui, ela desnuda. Aí a gente fica até envergonhado. Fala, meu Deus, falou tudo aí. Mas não é. Aí você tem a sensação, tem uns que estão aqui com a sensação, nossa, mas está todo mundo me olhando. Não é ninguém que está te olhando, não. É o Espírito Santo que está aí. A pessoa fala, não, mas estão me olhando, o negócio é tudo para mim. É tudo mesmo. É assim que o Espírito Santo, ele pega e aponta e fala, é desse jeito aqui, porque é aqui que eu vou te libertar, é aqui que é capacachai, é aqui que eu vou te transformar, é aqui que eu vou te convencer, é aqui que a minha luz vai resplandecer, e eu reprovo essa obra da treva. Mas quando, olha lá, aqui ele está falando da profecia, que é o dom do Espírito Santo. E é claro que aqui em específico é o dom do Espírito Santo, mas cabe também a pregação da palavra, que é a maior profecia, qual que é? É a palavra. Toda profecia declarada, ela tem que ter o quê? A base da palavra. Se uma profecia, o dom da profecia, alguém fala aqui na profecia, mas não está embasada nas escrituras, essa profecia é furada. Então toda profecia, até do dom da profecia, que é uma causa específica na vida das pessoas, tem que estar embasada nas escrituras. E essa profecia que ele está falando aqui, vocês já viram várias vezes Deus tomando a nossa própria vida ou outras pessoas para falar com a igreja. Esses mesmos dias, no domingo, numa quarta-feira, Deus nos tomou para falar em profecia com toda a igreja. E coisas foram reveladas, coisas foram expostas. Porque agora você entende? Esta é uma das causas do que a gente se reúne para cultuar. Deus quer revelar como está aqui, ó. Deus quer revelar o que está aqui, ó. Deus quer revelar, Deus quer revelar o que está no coração, Deus quer revelar o que está na mente, Deus quer revelar as nossas ações. Se o que estamos fazendo é certo ou não. Vamos encerrar esse mistério?
Agora veja só, quando há profecia, a pessoa é convencida e é julgada, vai ter que prestar conta diante de Deus. O incrédulo, o indouto entra lá e ele olha aquilo, Deus fala com ele, olha só que coisa tremenda, ali na profecia, e ele vê o seu coração desnudado, o seu pecado exposto, e ele pega, o que ele faz? Olha quando é alguém que é humilde e se rende diante de Deus, olha o que acontece, e assim, lançando-se sobre o rosto, sinal de humilhação, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. Agora, quando a pessoa é um pecador endurecido, o que acontece? A profecia vem, a palavra vem, e ele sai daqui murmurando. Ele não se dobra, e ele fala, vou continuar do meu mesmo jeito, deixa ele continuar falando aí. Você prestará contas diante do Senhor. Não é diante dos homens falíveis, que muitas vezes nada sabem. As contas serão prestadas diante do Deus que ninguém pode escapar de suas mãos. Agora, aqui eu encerro esta mensagem, esta linda mensagem, dizendo, o relato, escute, o relato aqui, os segredos do coração é o quê? É revelado, ficarão manifestos. O coração da pessoa vai ser desnudada. Então, o relato da queda lá em Gênesis, lembra quando Adão e Eva pecaram? Escute, mostra que um dos fortes efeitos do pecado sobre a humanidade é a necessidade, sabe do quê? De se esconder de Deus. Quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa que eles fizeram, uma das primeiras, foi se esconder. Mas como pode se esconder de Deus, bobo? Esconder as coisas que estão no teu coração, na tua mente, as coisas que você está fazendo, isso é tolice, é auto se enganar. Isso está intrínseco dentro do ser humano. Está querendo se esconder da responsabilidade, querendo se esconder de Deus, querendo se esconder de viver uma vida santa, uma vida profunda, uma vida de entrega, uma vida de dedicação. E ele vai se escondendo, se esconde atrás dos temperamentos, fala, não, meu temperamento que é assim, não dá para mudar, para de falsidade, Deus muda temperamento. Então escute isso aqui, esse lugar aqui é lugar de moldar caráter, aqui Deus está moldando o nosso caráter, aperfeiçoando a nossa fé, glória a Deus. Agora encerrei aqui, olha só. Mas o Espírito Santo traz luz ao pecador, sobre o pecador, e revela e reprova o pecado, e leva ele aonde? Ao arrependimento. Então nunca se esqueça, quando Deus nos desnuda, para que serve? Para nos levar a arrependimento. A repreensão de Deus vem para nós não sermos condenados com o mundo, porque o mundo jaz no maligno, como no começo já citamos. Mas essa repreensão, esta obra maravilhosa do Espírito de reprovar as nossas ações pecaminosas, essa obra é tão linda do Espírito Santo, como o Espírito Santo nos ama, hein? Quantos podem dar um tributo de louvor ao Espírito Santo de Deus? Quantos podem glorificar a Deus, ao Senhor Jesus, porque enviou o Espírito Santo e não nos deixou só, não nos deixou entregue aos nossos pecados, mas Ele veio, aleluia, nos libertar. Glória a Deus, meus irmãos. Conclusão, primeiro, Deus reprova os pecados pela luz, e depois purifica e transforma o pecador. Vou repetir. Primeiro, Deus reprova os pecados pela luz, e depois Ele purifica esse coração e transforma essa mente. As palmas louvem ao Senhor. Aleluia!